Glória a Deus. Bom dia, Pátria Amada Brasil. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Hoje é 1º de outubro de 2025, quarta-feira. Estamos aí chegando cada vez mais próximo do final do ano. O tempo não para, já disse o filósofo. Eu quero trazer uma palavra de Deus para te abençoar hoje. Amém? Capítulo 7 de Mateus, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Não julgueis, para que não sejais julgados. Amém? O capítulo 7 de Mateus, ele tem um contexto dele, está dentro do Sermão do Monte. Do versículo 1 ao 5, Cristo vai falar a respeito do julgamento temerário, nos ensinar que não devemos julgar ninguém. No versículo 6, ele fala que nós não devemos lançar as coisas santas, ou seja, a palavra de Deus, aos porcos, está certo? E do 7 ao 12, ele vai nos ensinar a orar. Do 13 ao 14, Cristo fala dos dois caminhos. Amém? Só tem dois. Um para o céu e um para o inferno. Não tem o meio termo. Tá certo? Do versículo... Cadê aqui, Jesus? Do 15 ao 23, ele fala dos falsos profetas. Do 24 ao 27, os dois fundamentos. É a casa construída sobre a rocha, a casa construída sobre a areia. A rocha é Cristo, tá certo? Sua vida deve ser construída em Cristo. E o final do Sermão do Monte, o versículo 28 e 29, ele vai terminar dizendo que as multidões estavam admiradas com o que Jesus estava ensinando. Eu vou fazer aqui uma ressalva bem rápida, assim, o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, só esses 3 versículos, se eles fossem aplicados na vida da humanidade, o mundo seria muito, mas muito, muito, muito melhor. Amém? Bastava esses 3 capítulos. Já seria, assim, extraordinário. Mas vamos aqui aprender com esse texto, não julgueis para que não sejais julgados. O versículo 1 começa dizendo isso mesmo, no capítulo 7, não julgueis. Olha, Cristo não está falando de nós darmos uma ideia, um comentário, falar sobre algo de forma criteriosa, séria, verdadeira, com respeito, a respeito de alguma coisa que esteja errada. Se eu disser que o nosso governo é um corrupto, eu não estou julgando temerariamente, eu estou fazendo uma afirmação porque tenho convicção disso. Então, não estou julgando. Oro para que ele possa botar os pés no chão e o juízo no lugar, que parece que a cachaça comeu, e começa a administrar o Brasil, porque por enquanto só está criando problema, né? Então, se eu disser isso, eu não estou julgando, eu estou falando a verdade. E não estou falando para ofender, estou falando porque espero que você comece até a pensar sobre isso também. Mas Jesus diz, não julgueis, ou seja, mas ele não está tirando o direito de nós darmos uma opinião, falarmos a respeito do que está errado, apontar algum erro. O que Jesus está proibindo é que a gente julgue temerariamente. Não, você nem sabe da história direito, nem ouviu, nem conhece, nem tem conhecimento. Aí você começa a julgar, dizer assim, eu estou aqui levando esse vídeo a você nunca me viu, nunca conversou comigo. Você começa a julgar aí e tal, está errado. Conheça, veja pelo menos uns 800 vídeos desse aí, eu venha me conhecer. O que Cristo está proibindo é esse julgamento sem fundamento. Esse julgamento, assim, com sentido apenas de criticar. Não presta mesmo, não, isso aí é um misógino, tem que morrer. Não. Esse critério, sem você conhecer a verdade, sem você saber. O que Jesus está proibindo é a gente falar a respeito de alguém, assim, de uma forma... fazendo já um julgamento, botando a pessoa de forma sem nenhum critério, de forma indevida, de maneira assim a condenar a pessoa, muitas vezes até usando mentiras, né? Posso citar aqui o nosso contexto atual, que o nosso Congresso, o Congresso também tem gente lá cheia de mentira, mas assim, o STF condenou várias pessoas com critério de um julgamento mentiroso, falso,
é que não usa o que a lei diz. Então, isso não é julgamento, isso é afirmar. Então, agora, nós não podemos falar indevidamente, criticar, apenas criticar sem fundamento de causa, de forma indevida. É isso que Jesus está proibindo, tá certo? Olha o que Paulo nos ensina, Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem, ou seja, edifique a vida de quem ouve. Amém? Olha, eu vou até fazer uma ressalva, porque eu sempre estou contextualizando com o nosso contexto político, porque a palavra de Deus é atualizada. Os homens estão agindo aí mentirosamente, e quando nós falamos isso, não estamos julgando. E quando eu vou dizer uma coisa assim, não é a questão de ser Bolsonaro ou Lula, a questão é a forma de governar, querido. Porque a forma de governar da esquerda é progressista, marxista, terrorista. Isso não é julgamento, isso é verdade. Então, assim, mas assim, até falar isso, eu tenho orado para que o nosso presidente volte ao senso, volte ao juízo, volte ao normal, o STF volte à sua normalidade, porque por enquanto eles estão agindo de forma temerária, julgando sem critério, condenando pessoas sem critério. É isso que Jesus proíbe. Agora, se há um erro, tem que ser julgado. Por exemplo, o pessoal do INSS tem que ser preso, todo mundo. Quem roubou o dinheiro, quem usufruiu, quem contribuiu para que isso acontecesse, tem que ser punido, porque isso não é julgamento temerário, isso é uma causa em cima de um fato verídico, tá certo? Então eu estou aqui lhe ensinando, o que Jesus proíbe é um julgamento indevido. Se falar uma coisa sem nem saber se é verdade, você condenar alguém, julgar alguém, seja ele quem for. É isso que Jesus proíbe. Amém? E ele nos faz uma recomendação interessante. Ele diz para que nós não julgueis, ou seja, indevidamente, temerariamente, sem nem conhecer as causas, tá certo? E ele vai encerrar o versículo dizendo, para que não sejais julgados. Olha, Cristo, assim, eu vou usar essa palavra nesse sentido, porque muitas vezes na palavra de Cristo, nos seus ensinamentos, ele fala a questão da semeadura. Aquilo que você semear, você vai colher e tal, 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 tal. Eu quero aplicar isso aqui no sentido de semear. Olha, meu irmão, se você é uma pessoa que só vive criticando os outros, inventando mentira, criando contenda, falando coisas, julgando. Ah, a pessoa não fez isso, aí você já lança um julgamento. Ah, é porque é irresponsável. A pessoa às vezes nem pôde, nem deu tempo, tinha tanta coisa. Então, aí Jesus está dizendo, com o julgamento que você julgar, com o critério que você julgar, você vai ser julgado também. Amém? Então, Cristo, eu estou aplicando isso no sentido da semeadura, no sentido daquilo que você, como você julgar o outro, Cristo está dizendo que você vai julgar. Da maneira como você apontar para alguém, quiser, aí você vai ser julgado, é isso que Jesus está dizendo. Mas o que Jesus quer é que nós possamos aprender e entender que um genuíno crente jamais vai criticar, julgar alguém indevidamente. Amém? Se eu sei que está errado, eu devo chamar e ensinar. Meu irmão, vem cá, vamos conversar. Nós cinco, né? Que é eu, você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá certo? Então, nós cinco. Vamos conversar nós cinco. Mas assim, lançar um julgamento, dizer... E se for irmão da igreja, hein? Porque eu penso que aqui Jesus está tratando também, nesse momento, com o irmão. Mas a palavra de Deus serve de forma geral. Quando nós lançamos uma crítica a algo, ela precisa ser no sentido de correção, de construir, de maneira que a pessoa possa entender que ele está errado, ou pelo menos refletir. Amém? Então é isso que Cristo está nos ensinando, e ele disse que com o critério que nós julgarmos, aqui no versículo 3, que está dentro do mesmo contexto, eu vou ler para nós, o versículo 3 do capítulo 7 de Mateus, está dentro do mesmo contexto do julgamento temerário. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu? Olha, isso é muito gracioso. Para mim, corrigir alguém, eu preciso estar ciente que esse erro eu não pratico. Posso até praticar outro, mas assim, olha, para isso aí eu não estou fazendo não. É desviar dinheiro do INSS, eu não estou fazendo não. Eu posso corrigir. Rapaz, pense um pouco, você roubou, fala a verdade, devolva o dinheiro. Eu não estou julgando. Mas até essa fala precisa ser no sentido que você não está julgando a pessoa, você está
Você está ciente que você está orientando. Amém? Eu vou encerrar dizendo isso aqui para você, ora, enquanto, assim, é preciso entender, quando nós denunciamos um erro, isto não é julgamento, desde que essa coisa seja um erro de fato e eu tenha conhecimento dos fatos. Não, está errado mesmo. Aí eu não vou julgar, eu vou dizer, olha, vamos corrigir. Portanto, assim, eu não, quando eu denuncio um erro, isso não é julgamento. Entretanto, a minha palavra ela precisa ser equilibrada, sincera, verdadeira. Eu preciso não ter uma trave no olho aqui, ó. Estou todo errado e estou julgando. Tem um ditado popular que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Olha, isso não vale para crente, não, viu? Nem para quem é verdadeiro. Porque para crente é assim: faça o que eu digo e faça o que eu faço, porque o que eu digo e o que eu faço está correspondendo uma coisa à outra. Amém? Portanto, amado, uma palavra de ensino aqui para mim e para você. Eu quero me lembrar disso aqui todo dia para que eu não corra o risco de estar julgando alguém indevidamente. E quando isso acontecer comigo, e vai acontecer, porque há uma situação humana em todos nós, mas quando eu perceber que eu estou julgando alguém indevidamente, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir perdão a Deus e depois, se eu conhecer a pessoa, eu peço desculpa a ela. Tá certo? Porque a Deus a gente pede perdão, as pessoas a gente pede desculpa. Me desculpe, meu amigo. Deus me perdoe. Amém, querido? Olha, se a sua palavra não vai edificar, se a sua palavra não vai ser boa, se a sua palavra não vai trazer algo de bom, eu vou dizer assim, é melhor ficar calado. Mas, por outro lado, é ruim ficar calado porque aí você cai no pecado da omissão, não tem jeito. Então, você tem que falar. Mas você tem que ser sincero, verdadeiro, não julgar as pessoas indevidamente. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê uma boa quarta-feira, 1º de outubro. Vamos viver esse mês com muita alegria. Eu acho que agora é o mês do outubro rosa, se eu não estou lembrado. Me desculpe se eu estiver me enganado. Mas que Deus abençoe você com essa breve palavra. Não julgue as pessoas. Se está errado, diga que está errado, se você sabe que está. Se não está, você não sabe, não julgue temerariamente. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê um bom dia, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a nossa nação e que nós possamos assim, oh Deus amado, nos livra, Senhor, de uma guerra civil, porque esse governo está nos levando para essa tendência e que o Deus eterno, todo-poderoso, eu faço isso como oração em nome de Jesus, nos livra aí de uma guerra civil e anistia já, meu irmão. Isso é necessário porque esse processo é mentiroso. Não estou julgando, eu estou afirmando uma verdade e que Deus tenha misericórdia da nossa paz, do nosso Brasil e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.